Dudu, eu cheguei até bem, cheguei leve, sorrindo, mas o mau humor já tomou conta de mim e já me deu uma dor de cabeça. Mas uma dor de cabeça, agora dor de cabeça maior do que se o Rafael Cabral tivesse continuado aqui, nenhum torcedor do Cruzeiro teria. Olha aí o que ele falou. Cara, tem um milhão de coisas que me motivam a estar aqui, né? A grandeza do clube, como eu disse, a torcida, é o desafio, trabalhar com o Renato, ter Libertadores, brigar por título do brasileiro, então tem um milhão de motivos, né? Para mim foi muito simples, né? Quando eu tive a chamada e o contato e conversei também com o Renato pelo telefone, foi muito fácil para mim a decisão, né? Obviamente tinham clubes para negociar e outras partes que não dependia só de mim, mas desde sempre na minha cabeça estava o Grêmio, né? Foi uma decisão minha realmente de sair, de trocar de ares. Eu creio que a minha passagem ali no Cruzeiro foi espetacular por tudo que eu vivi, pelo projeto que me foi oferecido, e de subir, de ir para a Série A, de permanecer na Série A, de Sul-Americana, que esse era o objetivo e graças a Deus a gente conseguiu, sendo a melhor defesa nos 2 anos. Então eu acho que eu queria um novo desafio, né? Eu queria um desafio maior e brigar por coisas maiores, e eu tinha 4 propostas, mas a do Grêmio era sempre a minha prioridade e graças a Deus deu certo, estou muito feliz. Ai, meu Deus do céu. Fala aí, Valu. Boa tarde para você, boa tarde, Genta, Elton, Thiago, telespectadores. Quem conta a história, primeiro, tem preferência. É mais um caso onde o departamento de futebol do Cruzeiro e a assessoria de comunicação do Cruzeiro como um todo se calam. Existem várias versões de uma história. O Rafael Cabral contou a dele. O Cruzeiro, no caso, se limita a contar meias verdades. E aí, antes que algum mal intencionado, como já aconteceu hoje no Twitter, distorça o que eu disse, meias verdades não se tratam de mentiras, se tratam de verdades contadas pela metade. Tá? Deixar bem claro, você que gosta de fazer o corte e tentar dar um outro significado ao que eu estou falando, dessa vez preste mais atenção. Então, quem conta as histórias, e não é a primeira vez, né? É assim no caso do Rafael Cabral, foi assim no caso da saída do Fábio, foi assim na saída do Pesolano, foi assim na saída do Pepa, agora recentemente com o Larcamon, e só fica um questionamento aqui para o departamento de futebol. Qualquer jogador, então, que esteja no elenco do Cruzeiro e que queira procurar um projeto maior do que aquele oferecido para o clube, é tão fácil assim, independente do contrato, basta apenas manifestar a vontade e que vai partir para um novo desafio? Bom, atenção, eu quero ouvir o Genta, mas tem uma informação que acaba de chegar aqui. Thiago Fernandes recebeu, não é uma informação dele, mas atenção, torcida do Cruzeiro. André, prepara a tarja em cima, hein? Porque essa é bombástica. Essa é bombástica. Atenção, Thiago Fernandes. Prepara o foguetório. Fala pro Fabrício preparar o foguetório. Que alegria demais pra torcida do Cruzeiro, né? Exatamente. De acordo com o André Rizek, Pedro Martins deixa o Cruzeiro e é o novo diretor executivo do Vasco. Vai substituir o Alexandre Matos pela 2ª vez na carreira dele. Substituiu no Cruzeiro, vai substituir o Vasco. Olha isso! Olha a informação do colega André Rizek do Sport TV, que a família do André Rizek é ruim, né? É ele e a André Sadi. Você imagina o que é os dois tomando um vinho e jantando? Só furo, pá, pá, só informação pipocando. Ótimos, excepcionais, grandes referências, tanto o Rizek quanto a André Sadi. Vocês são maravilhosos. E olha a bomba aí! Pera aí, Eltinho! Deixa eu ouvir o Genta aqui. Ô, Genta, é uma bomba! É uma bomba! Pedro Martins fora do Cruzeiro, segundo o colega Oppenheimer. Feliz ano novo. Feliz ano novo, mano. O ano começa pro Cruzeiro, é literalmente o Oppenheimer inventando a bomba atômica. É assim, cara, é muita alegria pro torcedor do Cruzeiro. Que, sinceramente, a passagem do Pedro, com todo respeito que ele merece, também não respeitou muito a história do Cruzeiro. Ele, embora respirar novos ares, a torcida do Cruzeiro já não suportava mais o cara, assim como não suportava o Cabral, que falou esse monte de impropério aí, que ele seja feliz lá e que o Cruzeiro traga alguém que fique próximo do clube. Que ainda eu quero falar isso hoje, que sobre esse distanciamento. Eu acho que toda empresa quer que seu produto seja amado. Os caras têm um produto que o povo ama e não consegue fazer esse clube jogar. Você não conseguiu, Pedro. Você não conseguiu com a sua conversa tranquila, né? Como é que você fala que Coach. O coach, coach. né? Com aquela conversa que você, no começo, eu acho que deu pra enganar um bocado de gente. Depois isso não deu liga. E assim como o time não deu liga, assim como as contratações que eles trouxeram não deu liga, apesar de eu achar que o Pedro é apenas um escudo pro verdadeiro responsável, que é o Paulo André, mas se você assume um papel desse, cara,
Você tá dentro de um Cruzeiro, você assume um papel pra ficar quebrando o galho de outro, que não por isso, chega pra falar. É porque é o seguinte, quando te Por isso que é o contrata, nome Eltinho, perfeito pro eu vou lá Vasco. te contrato. Elton, eu quero a força da sua opinião na minha empresa, tá? Montei a HG Rádio, Radio AG. É assim mesmo, Thiago? É. Então é o seguinte, aí eu te contrato, mas aí, cara, todo dia eu te pauto. Todo dia eu te pauto. Eu chamo e falo, Elton, não, isso não. Elton, não, isso não. Isso não. Se você se submete a isso, o problema é seu. Exatamente. Né? Exatamente. Porque eu imponho umas condições, se aceita ou não. O Pedro Martins foi um baita de um pau mandado enquanto esteve no Cruzeiro e tem mais pau mandado lá. E vou pegar uma carona no que o Valu acabou de falar. Eu não sei quem é Vitor Rios, eu conversei com ele pelo WhatsApp uma vez, depois ele não respondeu mais, eu não sei. Mas vocês estão comunicando mal demais. Demais. E isso que o Valu falou aqui, vocês têm que tomar essa entubada aí. Quem fala primeiro costuma ter razão. O Rafael Cabral meteu na mesa e vocês estão aí, cara, vendo a banda tocar. Então, mais um que prometeu, enganou o torcedor e agora tá saindo, enganou o torcedor porque falou um monte de mentira. Porque um monte de coisa que ele falou, não, sinceramente, não tem nada, nenhuma relação com as verdades. De critérios, de projetos, que aqui é isso, aqui é aquilo, aqui é... E aí agora, segundo o André Rizek, tá indo pro Vasco. Pois Não, que momento que o Pedro Martins, boa tarde para todo mundo, ele falou a língua do torcedor e para o torcedor. Era uma palestra, era uma aula de coach que ele tentava passar em cada coletiva do Cruzeiro. E isso aí já ia deixando o torcedor do Cruzeiro mais afastado. E uma outra coisa que o Valu chamou a atenção, e é importantíssimo, quando o trabalho de diretor de futebol, ele é tipo um escudo daquilo que está acontecendo lá dentro. É um cara que tem sempre que dar um passo à frente quando imagina que uma pedra tá para acertar o Cruzeiro. É aquele cara que coloca o peito na frente. Em momento nenhum. O Cruzeiro nos últimos 25 dias, o Cruzeiro tem passado por uma situação de extremo furacão, um desconforto constante. Em que momento Pedro Martins e a gestão do Ronaldo tomou frente e colocou o peito para bater? Hora nenhuma, gente. E isso incomoda, isso atrapalha. Isso vai mostrando que o trabalho dele não é pró o Cruzeiro. Ele simplesmente vai deixando tudo acontecer. Essa questão do Cabral, só desculpa, gente. Claro. Essa questão do Cabral, por que logo quando surgiram os primeiros movimentos, ele pegou e não levantou a mão, chama a imprensa que eu vou explicar tudo que está acontecendo. Que aí já colocava tudo em pratos limpos. Pode ser que seja a meia verdade, seja, mas que está colocando, que está dando um passo à frente. Aí pega o Cabral, vai lá e fala no Grêmio, acabou, é essa a verdade. É isso. O Cabral explicou, ficou como se o Cabral tivesse olhado e pegava assim, opa, tem uma proposta aqui do Grêmio, vou pra lá jogar Libertadores, não quero jogar mais a Sul-Americana. Pode ter acontecido coisas internas que a gente nunca vai ficar sabendo. Ou agora o Pedro vem, aparece, aí chega lá no Vasco, aí alguém levanta a mão e fala assim, ô Pedro, tem uma pergunta aqui do pessoal de Minas Gerais que eu acho que é importante ouvir, queria saber isso de você. Aí ele vai pegar e colocar a visão dele, mas já está lá atrás. Ninguém da gestão do Cruzeiro colocou o peito para bater, a pedrada para tomar na cabeça, na frente de tudo que está acontecendo dentro do Cruzeiro. O grande ponto aí é que se o Vasco procurava justamente alguém que pudesse ser um fantoche de gente incompetente na diretoria, ele encontrou, né? Porque é o que o Pedro foi aqui no Cruzeiro. Ele não fazia absolutamente nada. Muito bem lembrado. Ele tomava decisões, ele comunicava as decisões tomadas pelo Paulo André, pelo Ronaldo, pelo Gabriel Lima. São essas pessoas que mandam no Cruzeiro. O Pedro era apenas uma pessoa para passar o recado. E me parece que no Vasco ele vai fazer esse mesmo papel. Porque a 777 exige que o diretor de futebol dela faça esse mesmo papel. Então, talvez ele tenha encontrado o cenário ideal para ele. Um lugar que tem mais dinheiro, um lugar em que ele vai ser um fantoche de gente incompetente mais uma vez, e aí ele vai poder lá agora simplesmente comunicar as decisões. Desculpa, gente. Fica aquela pergunta de $1 milhão, né? E agora, quem vem, se vai ser outro fantoche, se vai ser um cara que vai matar no peito, falar, vamos jogar. Não, se vai só mudar posições, pode só mudar posições. Eu mudaria a posição. Só mudar a posição. Eu colocaria o Paulo Autuori. Eu colocaria o Paulo André. O Paulo André, ele Thiago, tomar umas porradas, né? Ele precisa, cara. O Paulo André é o cara que decide as coisas no clube. O Genta tem razão. Ele precisa, cara, tá na hora do Paulo André sair ideia. dessa obscuridade que ele tá e ir pra frente. Falar, olha,
Sou eu que decido, sou eu que faço as coisas. A partir de hoje eu vou trabalhar aqui, eu vou blindar o elenco. Até isso que o Elton falou, expõe demais o elenco, cara. O elenco fica exposto, os caras estão apanhando igual tá Posso apanhando, falar um pô. negócio? Posso falar um negócio? Posso falar? Eu acho que eles vão tentar o Alexandre Matos. Não vai. Não vai. Gente, Não vai. Gente, Não vai. Não é. Eu sei que o Alexandre Não vai, tá no e o América. Paulo André não assinou. muda de posição porque é confortável pra ele. Não vai. Mas não e se vai. tiver... Confortável. Peraí. Mas o e se Alexandre tiver- não vai topar vai, não. outro trabalho em que ele seja fantoche de diretoria. Não vai. Aliás, mentira. Fantoche não. Porque ele não tem a palavra pra decidir. Não vai. Se ele não tiver o poder da caneta, ele não vai. Não vai, esquece, não vai. É assim, Valu, gostaria de ouvir. Quem você gostaria que você gostaria, né? Quem que você acha que pode ser, não? Quem você gostaria de ver como executivo de futebol do Cruzeiro? Muito obrigado aí ao André Rizek, que ajudou nós demais na audiência. É uma situação difícil, né? Porque talvez aquele que eu gostaria não é possível, o departamento de futebol não entende. Eu acho que... Quem é? Não, tem que ser feito um estudo muito importante, mas eu, com sinceridade, diante do perfil adotado pelo departamento de futebol e pela gestão do Cruzeiro, acho que vão procurar um diretor de futebol no perfil do Pedro Martins. Um cara que fale a mercado. língua que eles entendem ser a língua adequada para se comunicar com a imprensa, para se comunicar com a torcida, com sinceridade, porque, vamos imaginar, né? Se o Pedro Martins dizia que o clube não quer dar a chave para um treinador, muito menos vai querer dar muita autonomia para um diretor de futebol. Vai querer alguém que realmente atenda os anseios ali do que pensa a cúpula do Cruzeiro. E só com relação a essa questão do Pedro Martins, no Cruzeiro, não é de hoje que acontecem algumas situações de pessoas terem os cargos, mas não terem a autonomia para exercerem aqueles cargos em que estão ocupando. Isso começou a acontecer em meados de 2022, inclusive basta que alguém dê uma rápida pesquisada quantas pessoas em departamentos diferentes do futebol do Cruzeiro deixaram o clube, pessoas muito competentes, e o que eu estou dizendo aqui não é mentira, não é opinião, é informação de quem teve a oportunidade de conversar, de quem esteve no projeto do Cruzeiro em 2022 e hoje não está mais exatamente por essa questão, por conta da falta de autonomia, não para mandar além do cargo, mas da autonomia de exercer a função a qual foi contratado para exercer. Vocês querem um trabalho sério? Vocês querem gente para trabalhar? Trabalhar. Não é ser fantoche, marionete, esse negócio não. Busca o Klaus no Santa Clara. Vocês querem um trabalho sério, para trabalhar, para correr atrás. Eu gosto. Para buscar jogador, para poder ter, mas tem que ter autonomia para o cara trabalhar. Agora, se vocês querem um fantoche, Paulo André, que estava manipulando, vá para frente, assuma essa bronca agora, né? Se é para contratar só mais um, que E vai vira só telhado, ser né, gente? o garoto vai de virar recado. telhado. Pra virar telhado. Se for o cara para ser garoto de recado, vai o Paulo André. Que aí ele vai dar o recado que ele quer falar, né? Ele Sabe o que que me arrebenta, viu, Otinho? Tá, Sabe que tem me uma coisa arrebenta? arrebentando também. Sabe o que me arrebenta, cara? Esse circo todo formado, montado e tocado com o Cruzeiro, primeiro buscando o Seabra e na apresentação aquele circo. Aí as contratações, os pedidos do Larcamon e depois que esses jogadores chegaram, logo depois da chegada dos jogadores, já segundo Pedro Martins, já começaram a desenvolver ali um certo ranço com o Larcamon e aí logo demitiram. Se ele mete 3-0 ou 1-0 no Atlético na final, eu duvido que vocês mandariam ele embora. Eu duvido que vocês mandariam ele embora. Ô, Gachi. Tanto que lá ele falou da passionalidade. Então, como o Larcamon falou primeiro, o que acontece? Fica a verdade dita pelo Larcamon. Como o Rafael Cabral falou primeiro, fica a verdade dita pelo Rafael Cabral. Porque vocês aí não comunicam. Eu não estou aqui tecendo críticas, por exemplo, a um cara que eu acho muito bom, que é o próprio Faleiro. Que é o único que responde quando você manda mensagem lá no Cruzeiro. Mas, tadinho, Faleiro, Agora, não tem nem autonomia. o Cruzeiro tem torcedor que delira com isso. Delira. Mas quando o Cruzeiro entra num espiral de resultados ruins, aí fala assim, mas ninguém aparece para falar. Mas não aparece mesmo. E tem torcedor que vibra
com o fato do Cruzeiro esconder as informações. O Cruzeiro não fala, ninguém do Cruzeiro fala. Eu vi uma entrevista do Paulo André um dia desse para Itatiaia. O Ronaldo não fala com a imprensa daqui, ninguém fala. Você vai pedir um jogador lá, é um Deus nos acuda. Nós, para conseguir o Marlon para uma entrevista aqui, Nossa Senhora da Aparecida, do Perpétuo Socorro, é difícil, mas tem torcedor que acha que é legal. Tá certo, tem que blindar mesmo, não sei o quê. A imprensa é apenas um elo. Vocês não comunicam, velho. Vocês, e quando vocês comunicam errado. Olha a quantidade de coisa que vocês erram. Agora o Pedro Martins sai e vai pro Vasco. É algo absolutamente normal que a visão que o Pedro Martins tinha das coisas do Cruzeiro e a benevolência que ele tratava tudo isso, tentando vender uma coisa para nós que não era real, agora cai tudo por terra. Quando ele abre mão do Cruzeiro organizado, em alguns aspectos, mas em outros que no futebol, um show de horrores, e vai para o Vasco, que também é muito desorganizado. O Pedrinho, que é presidente lá, tá aí para provar a dificuldade, quer trabalhar lá. E ele troca o Cruzeiro pelo Vasco da Gama. Isso é um sinal de alerta que se acende. Aqui, eu tô aqui com gente aqui, a gente tá fora do ar aqui, eu tô pensando em outras coisas também. 25 dias atrás foi aquela coletiva dele, que ele falava sobre confiança no projeto, sobre alinhamento, sobre conduta correta, sobre um futuro grandioso para o Cruzeiro. O que mudou dos últimos 25 dias para cá, para ele simplesmente, a gente falando sobre todo esse furacão que o Cruzeiro está vivendo, que ele não colocou a cara hora nenhuma para bater, deixou tudo cair em cima de jogadores, de treinadores e toda essa bagunça que foi aí que a gente está vendo e que não tem resposta de lado nenhum. Ele falou naquele dia de tudo que ele confiava naquilo que estava sendo implementado dentro desse novo Cruzeiro 25 dias atrás. E agora ele está dando tchau. Simplesmente acabou todo aquele projeto que ele confiava, que ele acreditava, que ele sabia que ia dar certo, que ele tinha total confiança, que existiam planos dentro do Cruzeiro, mas existia ele uma pode linha usar a do ser teorema seguida. do Rafael Cabral, quis um projeto maior, porque quem quer um projeto maior hoje está no Cruzeiro, sai a Bangu, Não, peraí. assim como mas o Cabral tem um saiu. ponto. Tem um ponto. Eu entendo o que eu estou dizendo. É que assim, Não, também não entendo. Eu tô impede, sendo irônico, não na impede, verdade. Não, mas é que eu acho que não Eu impede tô de um sendo outro irônico. projeto ser mais interessante. Perfeito. Ele acreditar nesse projeto, ele achar que o outro é mais interessante. Não impede, Thiago. Eu até Só não que acho aí que seja. as Não pessoas- impede, mas olha a lacuna que ele deixou Os profissionais nesse período. deixam o Cruzeiro assim, a Bangu, Sabe, igual eu tô Thiago, falando, sabe igual que o Cabral eu deixou. penso? Mas esse é o ônus do que o Cruzeiro pratica. Hoje o Cruzeiro pratica salários baixos, os seus profissionais não recebem muito pro padrão do futebol, né? Pro padrão do futebol, o Cruzeiro tem um salário mais baixo do que os demais clubes. Então é natural que os caras Eu saiam. tô sendo à procura de irônico outras porque questões as saídas profissionais, do cara. Pedro Martins e do Rafael Cabral, pra mim, a do Pedro a gente não sabe ainda o que vai ser dito. Mas a do Cabral não tem nada a ver com aquilo que ele falou. Me desculpe. Sim, É isso, Pode, justamente. pode passar por aquilo também. Sim, não estou sim, falando sim, que o Cruzeiro é o supra-sumo. Beleza, o Grêmio está na Libertadores, não estou discutindo aqui. Mas é aquilo que eu disse. Como o Cabral se pronunciou, gente, vai ficar. O Cabral, gente. Como é que você agora contrapõe aquilo que foi dito? Vamos falar sério aqui, o Cabral estava esquecido lá no futebol europeu, reserva na Europa, veio pra cá, conseguiu aí uma vitrinezinha, apesar das inúmeras falhas, apesar de ser um goleiro que tomou um gol de meio de campo de falta, de lateral, que desclassificou o Cruzeiro. Ele foi um dos grandes responsáveis pela desclassificação do Cruzeiro contra o Souza, naquela falha bizarra que ele cai sentado de bunda no chão. Me incomoda é ele chegar ali e falar aqueles negócios, cara. Pra mim, na minha cabeça, ele tá diminuindo, ele Tá faz um diminuindo o esforço Cruzeiro, pra sim. diminuir o Cruzeiro. Sim, ele E fez isso, isso. cara, é inaceitável. O Cabral, que estava esquecido na Europa, buscar esse cara, tá indo pro Grêmio. E vai fazer raiva, não precisa do Grêmio agora. Agora isso é problema lá do Grêmio, sabe? Mas assim, isso me incomoda. Ele diminuir, esses caras estão vindo aqui, estão diminuindo uma instituição gigantesca, velho. Sim. Agora vamos lá. O Pesolano ainda tá no grupo, tá? Mas o Pepa é muito elegante. Já tentei falar com o Pepa, eu tenho essa E ele não quis falar, né? facilidade. Ele deu entrevista e não quis Pepa, falar. O Pepa, Ele não quis o Pepa falar. é muito elegante, ele saiu numa boa, ele não queimou e tal. O Larcamon meio que falou de passionalidade e tal, mas você vê que saiu Que puto. pegou de surpresa. Aí Gilberto saiu puto. Aí o Rafael Cabral saiu puto. Aí os caras falam. O Gilberto nem sei se falou, mas o Cabral falou, o Larcamon falou. Então os caras estão saindo pistola. Aí agora o Pedro Martins, depois de tudo que aconteceu, o que nós falamos aqui, Valu?
Hoje é Hoje é quinta. Acho que segunda-feira. Tá lá no meu canal e no meu Instagram. Ó, atenção, Seabra. Se você não cobrar posicionamento para melhorar seu elenco, essa bomba vai estourar na sua mão. Olha o que o Daniel Almeida mandou aqui agora. Daniel Almeida está lá em Hattiesburg, no estado do Mississippi. Tem que trabalhar, né, Daniel? Você para de trabalhar para ficar vendo nós, o povo não vai te pagar os trabalhos, não. Que felicidade de te ver bem aí, meu irmão. Já estão arrumando a casa para trazer outro treinador. Já perceberam que o Seabra não vai dar conta de segurar a bronca, manda o diretor embora. Aqui não sei se mandaram ele embora, né, Daniel? Porque agora tem carta branca para trazer outro treinador. Acho que apesar de ser outra merda, pelo menos já perceberam outro erro, que está falando de ter trazido um treinador que não era efetivamente o que eles queriam. É o que ele acha, é o que ele pensa, torcedor do Cruzeiro, fanático, e ele tocou num assunto que me chama a atenção. O Pedro Martins sai, eu contrato um diretor, o diretor chega e diz assim... Não serve, né? Com esse treinador trabalho. não serve, não. Aí, é um baita argumento de chamar o Seabra e falar assim, pô, Seabra, desculpe, irmão, nós te tiramos do Red Bull Bragantino, que você tinha lá uma carreira que eu posso falar até de perenidade no processo, porque lá dificilmente eles demitem, né? E você estava lá, nós te trouxemos pra cá, mas desculpa, meu irmão, o novo diretor chegou e não te quer aqui mais. Cruzeiro tá fazendo igual o filme Efeito Borboleta. Quanto mais volta na história e tenta arrumar, pior ela vai ficando pra frente. Mas é perfeito, assim, ó. Quem não assistiu, assista. Incrível. São situações que o Cruzeiro vai criando, cara, que assim... E agora, vamos falar, pra quem interessa, o torcedor, você imagina como é que o torcedor do Cruzeiro fica, cara. É um negócio que tá que eu queria falar sobre isso, cara. Esse pessoal precisa entender, a SAF precisa entender, eu acho que quando futebol é um negócio, né? Sim. É um negócio rentável. Mas não é um negócio normal, não é uma empresa, porque você está lidando com a paixão de torcedor, de seres humanos. É igual eu estava conversando ontem com uma pessoa, falei assim, cara, a minha memória de Cruzeiro, meu pai é separado da minha mãe, eu tinha 9 anos. É ir pro campo com meu pai. E é isso que envolve futebol. Essas coisas envolvem futebol. E vocês estão mexendo com a paixão dessa galera, cara. Você imagina, esqueçam que é só negócio. Tem que ter paixão dentro do clube, cara. Não tem, velho, não tem. Você vê, os caras não têm tesão. Não tem. Você vê, pô, é uma chuva de rola nos caras o dia inteiro. Eles não ficam... E detalhe, eles não conseguem, eles não conseguem assim, se indignar Gasguei, com cara. isso, cara. Como é que ninguém... Pô, é crítica atrás de crítica, é paulada atrás de paulada. Eles não conseguem chamar uma coletiva e falar, vocês estão ficando loucos. Ficar dando pontinho, chama na coletiva. Eu não gosto de dar esses exemplos. Eu até conversei com o pessoal ali fora, mas de pegar exemplo... eu vou pegar um exemplo do Atlético para falar do Cruzeiro. Mas vou dar esse exemplo. Qualquer coisa que acontecesse no período que o Rodrigo Caetano estava aqui no Atlético, qualquer coisa, ventou. O Rodrigo Caetano chamava a coletiva e ia falar. Acabava jogo, acontecia alguma coisa, o Rodrigo Caetano estava lá, pode vir a imprensa que hoje eu vou falar. Porque ele queria colocar o peito na frente e pegar Mas sabe que isso é uma coisa só um do minuto, só um minuto. E servir ali de encalço pros caras. Pra pegar e falar assim, deixa que eu resolva essa parada. E no Cruzeiro não tem essa pessoa. Mas, aí Léo, tudo fica o Léo. Olha só, estamos falando isso aqui agora. Aconteceu do Pedro sair agora do Cruzeiro. Quero ver. Vamos marcar tempo pro Cruzeiro se pronunciar. Vamos marcar. Mas, ô Elton, isso é uma coisa que vem do Sul. O próprio Rodrigo falava isso. Ele falava, cara, eu tô acostumado com a imprensa gaúcha que qualquer problema que eu tenho, o diretor fala. Caiu um pedaço de água, de gelo no campo. O diretor vai, dá a cara e Mas fala. essa turma é de São Paulo, Thiago. Não, sim, eu tô dizendo que... Por isso que eu acho que o Rodrigo fazia muito isso. Eu vou dar um exemplo de outro cara que eu acho do mesmo nível do Rodrigo. O Alexandre faz com menos frequência que o Rodrigo. Ele faz. No Palmeiras, quando ele fez isso, e fez isso bastante, muitas vezes, ele acabou sendo muito cobrado pela organizada lá, que os caras foram na casa dele, cobraram o Alexandre e tal. Mas ele fazia isso quando ele sentia necessário. Eu acho que o Rodrigo fazia até em demasia. Não acho que seja ruim, tá? Eu acho até que é bom o diretor. Mas é o em papel qualquer dele, circunstância negativa, ele dá a cara a tapa. Eu prefiro o perfil do cara gaúcho nesse caso do que das outras praças. Mas eu acho que a questão de ser gaúcho faz muito dele. O Rui Costa falava isso muito também no Atlético. Que quando ele estava lá no Grêmio, ele dava muito a cara a tapa. Ele foi pro Atlético Paranaense, o Petraglia não gostava nem que ele falasse. Então ele sentiu um pouco de dificuldade no que ele pensava e na forma como ele agia no dia a dia em relação à imprensa. Mas o Cruzeiro enxerga que a imprensa mineira é inimiga.
e vende isso pro torcedor. É aldeia, e né? muitos torcedores acreditam. E os torcedores vão pegando ranço e vão se auto-sabotando. Sabe? Se auto-sabotando. O próprio torcedor do Cruzeiro reclama de falar Galo, mas grita Galo na arquibancada. O próprio torcedor do Cruzeiro reclama da imprensa, fala, mas a imprensa é Galo, o prefeito é Galo, o governador é Galo. Vocês se auto-sabotam. Então vocês não podem se apequenar como os caras que estão no Cruzeiro hoje estão tentando fazer, que é apequenar. Sabe? Todo mundo que sai do clube fala e o clube não fala, o clube não explica, o clube não se pronuncia, o clube não se movimenta. Sabe? É tudo nebuloso, cara. É tudo nebuloso no Cruzeiro. É nebuloso. Não pode ser assim. Agora, o André Rizek informa sobre a saída do Pedro Martins. Mais uma coisa, mais um movimento nebuloso. Porque há 25 dias o cara estava jurando amor eterno aos processos do clube. E nós falávamos aqui, abandona a cartilha. Vocês acham que futebol é só campo e bola? Vocês estão redondamente enganados. 25662701. Pedro Martins, então, foi ele que buscou o Seabra. Ele entre 250 mil aspas. Mas e agora? Depois desse questionamento aqui do Daniel Almeida, que está lá em Hatesburg, de que, bom, é o primeiro passo para daqui a pouco eles não estarem gostando do trabalho do Seabra. E aí traz um novo diretor e perde prestígio, gente, o Seabra? Olha, é igual, né, você matou a charada. Vai chegar um novo, se chegar, né? Se for para trazer, de mais uma vez, se for para vir mais um garotinho de recado, Paulo André, dá o recado a você direto. Se for chegar alguém, ele pode chegar e meter essa, né? Acho que vai ter dança de cadeira aí, cara. Olha, Seabra, obrigado, sou seu fã e tal, você é um cara bacana, vamos tentar realocar você lá no Red Bull de novo. Tem a chance de acontecer. Tá realocar no Red Bull é muito bom, cara. Tem a chance. Valeu, mas vamos tentar de novo. Tem a chance, né, cara? Ex-empregador. Aqui, só falando ainda a respeito de diretores de futebol, o Anderson Barros, muito bem lembrado pelo Gabriel Marques, que é do Palmeiras, que lá já tem a Leila, que sempre que acontece alguma coisa, ela toma a frente. O Anderson Barros também coloca a cara para bater. Então eu acho que essa questão de diretor de futebol pesa muito e é muito importante, sim. E o defender, gente, é cuidar do elenco, é saber ter essa ponte entre torcida, imprensa, saber movimentar as peças. E ele aqui, eu vou falar isso sempre, e vou falar isso para torcedor vascaíno também. Vocês estão levando um coach que vai ser boneco de recado da 777. Que é o que a 777 quer na Então prática. beleza, mas o vascaíno quer? Não, o Vascaíno Será que não o Pedrinho quer? Beleza, vamos ver. O Pedrinho não pinta muita coisa. Mas- Coitado do Pedrinho. Eu vi a entrevista do Pedrinho. Pra eu não entrevista posso falar dele, eu não sobre posso isso. falar. Eu não Ô, Pedrinho, posso falar quer que sobre não isso. posso falar. falar, Ô, né? Pedrinho, mas é aquilo assim, não posso falar. Aí você não posso falar. Então... Qual é a Mas vantagem sabia, de né, ser Pedrinho? presidente do Vasco Mas hoje, antes de né? assumir, você sabia, né? Antes de colocar-se à disposição, sabia como é que a bola esse tava vai tocando aí. ser, esse é um negócio da SAF, né, cara? SAF é uma empresa, de novo, é uma empresa que precisa entender o que eles estão lidando. Cara, não pode achar que tá vendendo telefone, velho. Só a respeito do Seabra, eu acho que mais do que a saída do Pedro Martins, o que vai colocar ou não a continuidade dele em risco são os resultados. Justamente. Se o time conseguir vencer os jogos, conquistar os pontos, aí, na minha opinião, até independente da forma que isso venha, né? Porque também o torcedor do Cruzeiro, a essa altura do campeonato, jogaram 4 meses de trabalho fora, essa que é a verdade, a temporada do Cruzeiro está num eterno recomeço pelo segundo ano seguido, né? Porque trocas de técnicos acontecendo, o ano passado foi em março, esse ano em abril. Então, acho que se os resultados acontecerem dentro do campo, esse ruído do Seabra vai ser um pouco mais baixo. Claro que à medida que o Seabra não conseguir entregar os resultados juntamente com os jogadores, tudo vai se voltar, como de costume, né? Para a cadeira do técnico. No Cruzeiro o costume é se voltar sempre para a cadeira do técnico e para a cadeira dos jogadores. Não que eles não tenham que ser cobrados, mas a gente está vendo o caso, o movimento do Pedro Martins é a primeira vez. Lembrando que outras SAFs já mudaram o comando do departamento de futebol, né? O Botafogo já fez isso, o Vasco já fez isso, mas o Cruzeiro parece... Mas é que eu acho que o Botafogo... Só um contraponto aqui no que o Valor acabou de dizer. As próprias declarações do Pedro Martins derrubam o argumento do Valor. Porque o Pedro Martins disse que, mesmo com o resultado da final,
o Larcamon seria demitido. Logo, nem resultado está segurando o treinador. Mas lá. é que- Eu estou me apegando à declaração do Pedro Mas Martins, que eu sei que ela não é uma declaração que se sustenta. Eu acho uma insanidade essa declaração dele, da parte dele. Sabe por quê, HG? O Cruzeiro, até aquele jogo da final, o Cruzeiro tinha disputado o quê? São 8 jogos na fase de grupos, depois 2 da semifinal e um jogo da Copa do Brasil. Da Copa do Brasil e um jogo da Sul-Americana. Então nós estamos falando em 12 jogos. Nesses 12 jogos, o único jogo que tinha sido anormal era o do Souza. Todos os demais, o Cruzeiro foi bem, não foi mal. Mas é. E aí, só para concluir, o Cruzeiro tinha no planejamento empatar ou perder ou vencer, qualquer resultado que fosse, diante da Universidade Católica, que entra com o time em reserva. O Cruzeiro, até o primeiro jogo da final, ele consegue um empate por 2-2 contra o Atlético. Ele sai perdendo por 2-0 e empata por 2-2. Então, desculpa, eu entendo que essa seja a declaração, que esse seja o discurso, mas eu não acredito. Não, tudo Eu bem. acho que só a final Mas foi o às vezes- E aí, suficiente eu não, pra tô tirar às vezes falando, o Larcamon- eu não tô falando em nome do Pedro Martins. Informação que eu tenho que a coisa azedou no primeiro jogo da final com o Atlético. E não pelo resultado em si, mas pelo trabalho da semana. Então, Não, Às vezes o Larcamon pediu a cópia da informação, chave. não tô falando que ela é verdade Não é que absoluta, essa, tá? Só tô trazendo uma outra ponta da história que eu tenho e que é informação. Inclusive que fazedor de relacionamento- a viagem pro Equador foi uma porcaria. Pois é, mas Mas é é de que relacionamento com o também. elenco ou com a com o diretoria? departamento de futebol. Pois é, porque às vezes ele pediu uma cópia da chave. Porque o Pedro Martins falou que Com o não queria dar a departamento de chave. futebol, Né? Não o queremos departamento dar de a chave futebol com o para o treinador. Larcamon estava azedo. A Às viagem vezes pelo ele Equador pediu a foi cópia. assim. Faz uma copinha para nós dois termos a Por isso eu tô chave. falando, Precisa sabe o que ter eu tô no mínimo uma falando? cópia da Porque chave. se for avaliar trabalho, o Cruzeiro piorou com o Ceará. Isso é fato. Aí eu, Isso não é tenho, fato. eu não tenho essa certeza. Cara- Porque o final do Larcamon é muito ruim, gente. O final do É que foi Larcamon... um jogo só. É um jogo não, só. são Não, dois não, jogos. O jogo da Arena MRV, o 2-2 foi bem? Primeiro O segundo tempo? tempo foi muito bom. Não, O segundo não, o tempo segundo foi tempo foi... sensacional. Não, sensacional pra mim eu não. achei sensacional. Não, pra mim não. Deitou, era pra ter Não, ganhado pra esse mim, jogo. pra Você mim acha não. que não mesmo? Não, pra mim Não, reagiu. tô conversando uma Não, boa. pra mim É porque- reagiu. Mas reagiu e reagir da forma que reagiu. Você teve a oportunidade de virar o jogo. Reagiu bem. Pra mim não foi Ah, eu sensacional, não. discordo Nossa, disso, velho. eu achei No que primeiro o Cruzeiro tempo podia ter voou no tomado segundo 4, gente. Pelo Não, no amor de segundo Deus. podia ter feito Eu 4. acho que a Não, gente- não acho. Não, podia vejo sim. A assim, gestão do Ronaldo para programa esportivo é uma maravilha. Porque o que a gente tem tanto bom de coisa demais, para é falar, verdade. cara. Porque é um samba aquilo ali, é uma bagunça. Você vê, olha a quantidade de discussão. Ah, o Seabra, o Larcamon, chave, e sabe, é um negócio que vai. Sabe